Você já pensou em desistir? Talvez hoje mesmo, talvez agora. Enquanto ouve essa mensagem, o seu coração esteja cansado. Cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de lutar e não ver resultado. Às vezes parece que a vida se tornou uma sequência de desafios sem fim. E o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer resposta. Você ora, clama, faz o que pode. E ainda assim, nada muda. E nesse ponto muitos desistem. Mas antes de desistir, eu quero que você me ouça até o final. Porque o que eu vou te dizer agora pode transformar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Sabe aquele momento em que tudo parece fora do lugar, em que as portas se fecham e os planos desmoronam? Pois é justamente aí que Deus começa a trabalhar. O que para você parece um fim, para Deus é só o início de algo novo. Ele não perdeu o controle nem por um segundo. Às vezes, Ele precisa permitir que certas coisas terminem para que o propósito dele possa começar. E é aí que entra o segredo: aceitar, agradecer e entregar. Aceitar não é se conformar. É reconhecer que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. É parar de lutar contra o que Ele já decidiu. E agradecer. Agradecer é o passo mais difícil, porque é fácil agradecer quando tudo vai bem, mas é no meio da dor que a verdadeira fé se revela. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, até na perda, na espera, no silêncio, porque até o silêncio de Deus fala. Talvez você esteja passando por algo que não faz sentido. Uma enfermidade, uma separação, um desemprego, uma perda que partiu o seu coração. E a pergunta que vem é: por que Deus? Mas sabe, nem tudo o que você perde é castigo. Às vezes é livramento. Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. E mesmo assim conseguiu dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que aceitar a vontade de Deus é mais seguro do que insistir na nossa. Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria contigo em todo o tempo. E se Ele está contigo, não há deserto que dure para sempre. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, mas não faltou o pão, nem a presença de Deus. A coluna de fogo estava lá, a nuvem estava lá, o cuidado estava lá. Assim é com você. Talvez você não veja a resposta agora, mas o cuidado de Deus nunca te deixou. Cada dia, Ele renova a força que você precisa para continuar. E é por isso que eu quero te dizer: não desista. Não é hora de parar, é hora de confiar. Você já tentou resolver do seu jeito, já se desgastou tentando controlar tudo. Agora é o momento de entregar. Dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas está nas tuas mãos. E quando você entrega de verdade, o coração se acalma, a alma descansa e a paz começa a ocupar o lugar da preocupação. A entrega verdadeira é quando você para de pedir para Deus mudar a situação e começa a pedir para Ele mudar o seu coração dentro dela. Porque muitas vezes o milagre não está fora, está dentro de você. Deus está te moldando, te ensinando, te fortalecendo. A dor que hoje parece o seu fim vai se tornar o testemunho que vai fortalecer outras pessoas. A porta que se fechou vai abrir caminho para uma porta muito maior. A lágrima que caiu hoje vai regar o terreno do seu recomeço amanhã. Por isso, aceite o processo. Agradeça por cada passo, mesmo os que doem. E entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que faz. Às vezes, Deus te tira algo porque quer te dar algo melhor. Às vezes, Ele te faz esperar porque está te preparando para receber o que pediu. Deus trabalha no silêncio, e é nesse silêncio que Ele prova a nossa confiança. Então, não se desespere se você não vê movimento. Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Não é o fim. O que você está vivendo agora é apenas um capítulo, e Deus já escreveu o final, e Ele é de vitória. Você vai olhar para trás e entender que tudo o que parecia desabar era, na verdade, Deus tirando os alicerces errados para construir algo firme. Ele não erra, Ele não se atrasa, Ele não esquece de você. Então segure firme. Continue orando, continue acreditando, mesmo que o coração doa. Continue caminhando, mesmo que pareça devagar. Porque o Deus que te sustentou até aqui não vai te deixar cair agora. Ele começou uma boa obra em você e vai completá-la. E quando esse dia chegar, quando o sol nascer de novo na sua vida, você vai sorrir e dizer: valeu a pena confiar. Sabe? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é entender o tempo de Deus. Nós vivemos em um mundo onde tudo é imediato. A gente quer a resposta para ontem, a cura para hoje, o milagre agora. Só que Deus não trabalha com o nosso relógio.
Ele trabalha com propósito. E o propósito dele nunca chega atrasado. O que parece demora é, na verdade, preparação. Deus não está te negando o milagre. Ele está te fortalecendo para quando ele chegar. E às vezes, o que mais dói não é a espera, mas a sensação de que nada está acontecendo. Só que é nesse silêncio que ele mais age. É no invisível que ele constrói o impossível. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia o fim. Atrás vinha o exército de Faraó, à frente o mar, sem saída. Mas foi nesse momento que Deus mostrou quem ele é. Ele abriu o mar, não antes, não depois, no tempo certo. E talvez seja isso que ele está fazendo com você, te levando até a beira do impossível para que você veja que só ele pode abrir o caminho. Muitos de nós queremos ver para crer, mas Deus quer que a gente creia para ver. É o oposto da lógica humana, e é exatamente isso que torna a fé tão poderosa. A fé é o idioma que Deus entende. Quando você diz, Senhor, eu confio, mesmo sem ver, o céu se move. O impossível começa a se tornar possível, e a paz substitui o medo. Mas para isso acontecer, é preciso soltar o controle. Quantas vezes você tentou resolver do seu jeito e acabou se frustrando? Quantas vezes quis apressar o que Deus ainda estava preparando? A verdade é que a gente sofre mais tentando forçar as coisas do que aprendendo a esperar. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, às vezes permite pausas. Pausas que doem, que confundem, mas que curam. Ele pausa a caminhada para ajustar o caminho. Pausa os planos para alinhar o propósito. E durante essa pausa, ele nos ensina a depender. Depender de Deus é um exercício diário. Não é algo que a gente aprende num dia só. É um processo de desapego, de confiança, de entrega. É abrir mão da ansiedade e abraçar a fé. Porque quando a gente entende que Deus está no comando, a alma descansa. E descanso não é ausência de luta, é presença de fé. É saber que, mesmo em meio à tempestade, há um capitão no barco que sabe para onde está te levando. Talvez hoje o vento esteja forte e as ondas pareçam grandes demais. Talvez você sinta medo como os discípulos sentiram quando o mar se agitou. Eles acharam que iriam afundar, mas Jesus se levantou e disse, Acalma-te, vento. Sossega, mar. E tudo se fez bonança. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer te lembrar que o barco pode balançar, mas ele está dentro dele com você. E se Jesus está no barco, você não vai afundar. Por isso, quando a tempestade vier, e ela sempre vem, não se desespere. Ore. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Conte para ele o que está sentindo. Ele não se assusta com a sua dor, nem se ofende com as suas perguntas. Ele entende. Ele te ouve. E ele te responde, não no seu tempo, mas no tempo certo. E enquanto você espera, agradeça. A gratidão é uma arma espiritual poderosa. Quando você agradece, mesmo sem ver, você está dizendo para o mundo espiritual, eu confio no meu Deus. Agradecer é um ato de fé. É declarar que, mesmo sem entender, você sabe que Deus está cuidando. Talvez hoje o seu coração esteja pesado, cheio de dúvidas e incertezas. Mas saiba que o mesmo Deus que acalmou o mar, que sustentou Elias no deserto, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele te vê. Vê cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada madrugada de dor. Nenhum clamor seu passa despercebido. Mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, Ele está trabalhando. A resposta pode não ter chegado ainda, mas ela já foi liberada no tempo dele. E quando ela vier, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Vai perceber que a dor te amadureceu, que a perda te fortaleceu, que a espera te aproximou mais de Deus. Tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Nada é em vão. A fé não é uma vida sem problemas. É uma vida com propósito dentro dos problemas. É confiar que há um sentido maior, mesmo quando não dá para ver. E sabe o que é lindo? Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele faz milagre no meio do caos. Ele cria caminho no meio do nada. Ele transforma lágrimas em risos e ruínas em recomeço. Não olhe para sua situação como um fim, mas como um preparo. Deus está te moldando para algo que você ainda não entende. Cada dificuldade é uma ferramenta na mão do oleiro. E o oleiro só trabalha com o barro que ele escolhe. Se Deus está te moldando, é porque você é precioso para Ele. Então não reclame do processo. Não amaldiçoe a dor. Aprenda com ela, porque no final, você vai ver que ela te aproximou mais de Deus do que qualquer vitória fácil poderia ter feito. Às vezes, o que Deus quer não é mudar o cenário,
mas mudar o seu coração dentro dele. Quer te ensinar a ter paz no meio da guerra, confiança no meio da incerteza e fé no meio da espera. E quando isso acontece, nada mais te abala. Você passa a viver de um jeito diferente. O medo perde a força, a ansiedade perde o controle, e o seu coração aprende a descansar mesmo sem entender tudo. Porque no fim, tudo o que Deus quer é isso, que você aprenda a descansar nele. Não porque a vida é fácil, mas porque Ele é fiel. Muitas vezes, o que mais nos fere não é a dor em si, mas a sensação de que ela não vai acabar. Você olha para todos os lados e não vê saída. Parece que o chão se abriu e o céu se fechou. E nesse momento, o inimigo tenta sussurrar no seu ouvido: Deus te esqueceu. Mas ele mente. Porque o Deus que te escolheu jamais te abandona. Deus não se esquece dos seus. Mesmo quando você acha que está sozinho, Ele está te carregando no colo. O problema é que, quando a gente não sente a presença de Deus, a gente tende a duvidar. Só que a fé não depende do que você sente, depende do que você crê. Tem dias em que você vai orar e não vai sentir nada. Vai abrir a Bíblia e as palavras parecerão frias. Vai tentar adorar, mas o coração vai estar cansado. E é nesses dias que Deus te observa com mais ternura. Porque Ele sabe que você está lutando mesmo sem forças. Ele sabe o quanto dói continuar quando tudo dentro de você quer parar. Mas é justamente nesses momentos que nascem os maiores testemunhos. A fé mais pura é aquela que se mantém de pé, mesmo quando não há motivo visível para continuar. Quando você decide confiar mesmo sem sentir, você honra o coração de Deus. Lembra de Pedro, quando andou sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, tudo estava sob controle. Mas quando ele começou a olhar para o vento e para o mar, ele afundou. É exatamente assim conosco. Quanto mais olhamos para os problemas, mais nos afundamos. Mas quando voltamos o olhar para Cristo, começamos a andar novamente. Então, pare um instante e pense: para onde você tem olhado? Para o tamanho da onda ou para o poder do Deus que acalma o mar? Não existe vento tão forte que possa derrubar quem tem as raízes firmadas em Deus. Talvez Deus esteja te pedindo para confiar um pouco mais. Talvez o seu agora pareça confuso, mas Ele está escrevendo algo lá na frente que você ainda não consegue ver. E quando chegar lá, você vai entender o porquê de cada espera, de cada lágrima, de cada não, que tanto te doeu. Deus está construindo algo em você. Às vezes, para te levar ao destino certo, Ele precisa remover o que te prende. E esse processo de remoção dói, porque Ele tira, Ele poda, Ele limpa. Mas tudo isso é amor. Um amor que disciplina, que molda, que prepara. A Bíblia diz que o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E o agricultor poda o ramo que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Então, se você está sendo podado, é sinal de que há promessa. É sinal de que há futuro. A dor que hoje te inquieta é a mesma que vai revelar a força que Deus plantou dentro de você. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum dia é em vão. Cada detalhe está sendo usado por Deus para te aproximar do propósito que Ele desenhou para a sua vida antes mesmo de você nascer. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai perceber que o que parecia o fim era, na verdade, o preparo para um novo começo. Deus nunca termina em perda. Ele sempre termina em vitória. Pode não ser a vitória que você imaginou, mas será a vitória que você precisava. Então respire fundo. Levante a cabeça. Continue caminhando. Você não está sozinho. Deus está nesse processo, no silêncio, nas pausas, nas lágrimas. Ele está te lapidando e cada dia de dor está te tornando mais parecido com Ele. E quando o tempo certo chegar, porque o tempo de Deus sempre chega, o que hoje é choro vai se transformar em cântico. O que hoje é deserto vai florescer. E o que hoje é incerteza vai se tornar testemunho. Porque quem confia, mesmo sem entender, nunca perde. Deus honra quem permanece. E se essa mensagem falou ao seu coração, se de alguma forma você sentiu que Deus está te pedindo para continuar, para não desistir, então eu quero te fazer um convite. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar essa palavra para outras pessoas que também estão precisando de força. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Chama do Versículo, se inscreva agora. Clique no botão vermelho aí embaixo e venha fazer parte dessa comunidade de fé, onde todos os dias a palavra de Deus aquece o coração e renova a esperança. E antes de sair, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aí na tela agora. É uma mensagem poderosa que vai falar ainda mais fundo com você. Clica e assiste, porque Deus ainda quer continuar essa conversa contigo.
Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Nunca se esqueça, por mais difícil que pareça, Deus ainda está no controle. E a chama do versículo continua acesa dentro de você.